E aí, agora já podemos ir? Começou. Vamos dar uma avaliada se o som tá bom. Tá ao vivo. Faltam 3 minutinhos para as 11 horas. Já vamos começar mais um papo com o Piquet, é o terceiro papo com o Piquet. Se vocês puderem me dar o feedback, se o som tá legal, se a imagem tá boa, se vocês estão vendo bem o Anselmo. Tá ok? Ok? Beleza. Esperar um pouquinho, Anselmo, o pessoal ir entrando devagar, a live começa a rodar. Como a gente conversou um pouquinho antes, aqui não é uma live, assim, é um bate-papo de capacitação. Quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou num projeto para alinhar o conhecimento do gabinete. É muito importante que toda equipe tenha um conhecimento unificado, todos têm que pensar da mesma forma, isso nos dá agilidade nas respostas. Hoje em dia, infelizmente, a política evita enfrentar os desafios que são postos pela sociedade. As pessoas ficam num discurso muito vazio, afastam a ciência da política, ficam numa polarização e num julgamento antecipado que é muito ruim. Então a gente inicia esse projeto pensando exatamente isso. Como que a gente faz para capacitar a equipe, para nós estarmos preparados às demandas que vão aparecer para a gente? Só que aí é que a gente conclui o seguinte: vamos procurar grandes nomes, especialistas, pessoas com experiência, vamos aprender com a experiência. Por isso que é o papo com o Piquet, aprendendo com a experiência. Só que a gente entendeu que isso era pequeno, isso não era suficiente, não basta a gente só capacitar as pessoas que estão no gabinete, a gente tem que dar a oportunidade, uma faculdade de quem quiser acompanhar a gente e aprender mais um pouquinho, com todas essas histórias das pessoas, com toda a vivência. Você tem uma vivência grande no campo da saúde, mas antes da gente falar um pouco da sua experiência na saúde, eu estou com uma curiosidade que eu fiquei sabendo, que eu queria que você passasse um pouquinho para quem nos ouve, que foi a mudança de nome. Seu nome antes era Tose, S-E, e depois ficou Tose com Z-I, você mudou. Explica aí, primeiro de tudo, antes de você falar isso, é só para avisar quem está aqui que a gente está na casa do Anselmo, abriu as portas dele para nos receber, tá? Mesmo com a sua filhinha pequena de 6 meses, tá lá sendo... Vai ser apresentado aqui. Vai ser apresentado, bacana, bacana. Com a minha amiga Aline também, tivemos a oportunidade de trabalhar junto. A Aline quebrou muito galho meu, quando eu precisava eu ligar, Aline, me ajuda, ela me atendia, tá? Então, assim... É com muito carinho que a gente faz essa live, com muito respeito e consideração que a gente está aqui. A gente sabe a dificuldade de ter uma criança pequena e dispor, abrir a casa para fazer essa conversa, para capacitar toda a equipe e dar oportunidade da cidade e de todas as pessoas que estão no estado de ouvir um pouquinho a gente. Então, Anselmo, primeiro de tudo, muito obrigado e conta essa história do seu nome para a gente aí. Primeiro agradecer também a você, as pessoas que estão aí acompanhando a gente. Eu estou começando a entrar, Parabéns aí, é muito bom você estar na gestão pública, mas isso vale para qualquer coisa da vida, e se preparar, se capacitar, ler, estudar, ouvir, quem passou por alguma experiência, para que você possa ter capacidade de fazer as coisas, eu vou chegar lá. No Brasil, a gente tem muitas lideranças nossas, elas estão falando muito, dizendo muito e resolvendo pouco, e muitas vezes vão para o lado assim, menos correto, copiam coisas que já deram errado, ou vão nas coisas mais superficiais, não fazem as mudanças que precisam fazer. E nós vamos conversar um pouquinho disso depois, sobre o trabalho da gestão pública, da saúde, E a mudança de nome é uma confusão danada, Porque antigamente todo mundo, no nome do cartório, registrava, sem muita segurança da grafia. E um belo dia, depois de deputado, eu tentei mexer com a cidadania italiana e descobrimos que o que foi mexer com o cartório entregou,
Tose com S-E, né, que é o que a minha grafia, inclusive quando eu fui deputado todo mundo ficava em dúvida, né, depois com a mudança, e a gente viu que era ZI no cartório. E pior ainda que o correto da família mesmo, lá da Itália, né, todo mundo, é com S-I, né? Então eu estava errado, continuei com a grafia errada, mas é o que está registrado, é o que vale, porque tem várias pessoas da família com essa grafia. Então essa é só uma curiosidade. E também não é tose, o certo é tose, né? E aí virou tose, enfim, ficou desse jeito. Caramba, então era tose que virou tose, que deveria ser tose. Aí o tose da saúde, o tose do cabelinho arrepiado, e do tênis, do ciclismo, né? E tudo aí, pronto. É isso que aí, assim, até para a gente começar essa questão e esquentar esse nosso bate-papo, até para as pessoas que estão entrando agora, que estão nos assistindo, conhecer um pouco mais. Você também é ambientalista, é ciclista, fala um pouquinho mais da sua vida, da sua rotina. Eu já faço esporte desde pequenininho, né? Do futebol de campo, salão, corridas, depois fui federado tênis de mesa, federado no tênis, né? Muitos anos, depois ciclismo, e sempre academia, sempre se cuidando, porque é a questão da vida saudável. Não adianta você sugerir para os outros fazer certas coisas, né, que são boas para eles, mas tem que ser para você primeiro. E é uma discussão que nós vamos fazer também depois aqui. As pessoas na pandemia mostrou isso claramente para as pessoas, que os profissionais de saúde já sabiam, já alertavam isso há muito tempo, que quem se cuida melhor, controla o seu peso, controla, né, evita ou controla sua hipertensão, seu diabetes ou outras doenças crônicas, eles estão mais preparados para qualquer tipo de problema na vida, de não ter ou de responder melhor. Então isso é uma coisa básica. Então eu sempre fiz esporte, sempre gostei, não paro, é uma coisa assim, mesmo depois do acidente que foi gravíssimo, fiquei 1 ano em cadeiras de rodas, enfim, inúmeras cirurgias, não paro, né, continuo fazendo, gosto muito e recomendo, né? Então, você quando fala em vida saudável, já esquentando um pouquinho, né, você tem que pensar, no Brasil é um exemplo para o mundo a questão do tabagismo, né? Aqui nós conseguimos reduzir muito, isso é fantástico. Agora a discussão do controle de peso, obesidade, isso é muito importante. E tomar conta também, né? Cuidado aí com sal, açúcar, alimentação, né? Nós estamos com a nossa pequena agora, né? Já vem fazendo isso há muitos anos. A nossa dieta aqui, a nossa alimentação é basicamente, tem nada de caixinha, nada de lata. A gente, né, compra na feira de boa procedência, é muito vegetal, é muita fruta, enfim, coisas assim que eu acho que... Né? Isso é verdade, porque eu já encontrei o Selma algumas vezes já na feira aqui de Jardim da Penha, que a gente teve oportunidade de conversar, e foi lá realmente que surgiu o convite, que fique registrado aí o local do convite. E como vocês viram, a história do homem não é curta não, é um homem que já entregou muita coisa para o Estado, é reconhecido na área de saúde, que aí que eu peço para o senhor fazer uma retrospectiva um pouquinho. O senhor foi deputado, o senhor foi 8 anos, né, ficou à frente 8 anos na Secretaria de Saúde, acabou liderando outros órgãos. Conta um pouquinho já para a gente começar a enveredar pelo processo da sua experiência, que em seguida, Anselmo, a gente trouxe 3 pontinhos para a gente abordar, para que nós não nos estendamos, mas que a gente consiga trazer a sua experiência para dentro do nosso gabinete. Fala um pouquinho da sua história, como profissional mesmo. Eu, assim, uma coisa importante, eu sempre trabalhei, desde novinho, né, até para a gente se virar, né? Fiz o cursinho trabalhando, passei em medicina, fiz residência na UFS também, medicina geral comunitária, que é uma saúde da família. E depois trabalhei anos dentro de hospital com UTI. Depois fui convidado pelo então prefeito Paulo Artung para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. 8 anos e meio. Ali a gente estruturou aquilo que todo mundo falava, né, mas não acontecia. Municipalizamos as unidades, inclusive, que pertenciam ao governo federal, e organizamos a saúde municipal, a partir da atenção primária à saúde. Unidades bonitas, bem cuidadas, profissionais capacitados, uma saúde acolhedora para você tomar conta daquilo que é mais importante, seja na criança, na mulher ou no adulto, né? Isso hoje, isso vem
anos seguidos fazendo com que Vitória é avaliada como a melhor atenção primária à saúde, a melhor saúde municipal dentre as capitais brasileiras. A gente plantou Saúde da Família em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Ministério da Saúde, enfim, à época com o governo estadual, todo mundo ajudando. E você vê aqui perto, né? A gente foi vacinar minha filha esses dias aqui na Unidade de Saúde Jardim da Penha, bairro República. É uma coisa diferente, né? Quem dera isso fosse comum em todas as cidades brasileiras. E depois eu disputei um mandato para deputado, naquele momento difícil do Estado, você que é delegado, Piquet, né? O crime organizado tomava conta das nossas instituições. Muita gente se esqueceu disso, mas não foi fácil, né? Estado quebrado, falido, né? Colocar o Estado para funcionar, né? Parcos de recursos, muita dívida, né? E aquela prática antiga, né? De captura das instituições públicas para fins outros, né? Que a gente vê ainda é muito comum aqui no nosso país. Uma gestão de ruptura realmente, né? Ruptura, eu fiquei lá como primeiro secretário da mesa diretora, tempos difíceis, segurança, viajamos, fomos conhecer os presídios em Portugal, na Espanha, com o poder judiciário, com o poder executivo, que eu era deputado à época, para ver o que a gente podia fazer aqui, ninguém ficava preso aqui. E o debate da época era a segurança e a crise da saúde. Não tinha nada, ninguém ficava preso e a saúde era uma confusão danada, né? Depois a gente conta um pouquinho aqui. E aí começou, né? Acho que a gente conseguiu entregar bem as coisas, a Assembleia, acabamos com o auxílio paletó, aqueles contratos, né, malucos que tinha lá, diárias e passagens, que era uma festa com dinheiro público, e devolvemos dinheiro para o Estado. Passamos a devolver, que hoje fala assim devolver, mas na época era uma coisa muito difícil, né? E enxugamos o orçamento da Assembleia também. Acho que foi um momento assim, muito importante da nossa vida pública e do Estado como um todo. E depois, não tive como, né, me assediaram para assumir a Secretaria Estadual de Saúde em função dos 8 anos e meio que eu fui secretário de Vitória, pelos resultados que a gente teve, né? E aí não foi fácil também, né? Uma saúde com problemas, em crise, superlotação, negócio dos medicamentos, as pessoas faziam o transplante, não tinham medicamento, que são fundamentais para garantir o sucesso desse transplante, os hospitais, enfim, né? Transporte, negócio de remoção, não tinha SAMU no AB2, e aí nós começamos a estruturar a saúde do Estado. Por favor, Piquet, aqui já que é bem informal nas suas costas aqui, está aqui nesse, né? Está registrado aqui um pequeno resumo, que a gente também não gosta de, né? Tudo tem que ser módico, do que foi feito no Estado. A perfilização dos hospitais, o que cada um faz direitinho, implantamos o SAMU 92, a farmácia cidadã de medicamentos de alto custo, que é um negócio assim, de primeiríssimo mundo, não é isso? Aí o novo Hospital São Lucas, a gente colocou de pé o Hospital Central, né? Que eu vi aqui, você quer conversar um pouquinho, quer dizer, uma nova alternativa de gestão, né? O Hospital Central é um sucesso, está entre os melhores do país em intervenções não invasivas, neurológicas e centrais, AVC, é fantástico, é coisa assim de primeiríssima qualidade, todo certificado. Foi o hospital que teve a primeira certificação mais cedo do Brasil, dentre todos os hospitais. Então, são coisas assim muitíssimo bem feitas, tanto que as pessoas são atendidas lá, quando saem querem pagar, acham que aquilo não é público, né? Depois veio o Jaime Santos Neves, que aquilo é um negócio assim pra gente. Quantas vidas são salvas, né? Um hospital de 30 e tantos mil metros quadrados, sabe? Hoje, sei lá, nem sei dizer mais, mas chega, acho que se bobear, passa aí os 80, 100 leitos de UTI. É um acolhimento. Eu fui atendido lá no meu acidente, né? O acolhimento lá, com classificação de risco, é uma coisa assim, né? O verde, amarelo, laranja e vermelho, assim, uma coisa fantástica, fantástica. Esses hospitais todos a gente informatizou com o melhor sistema que tem no Brasil, usado inclusive pelos hospitais privados, inclusive aqui, que é o MV à época, tudo, né? Você não conhece, isso aí no São Lucas, por exemplo, ver um paciente internado, você não conseguia nem saber se estava internado. Hoje você chega lá, você vê tudo, hoje não, há muito tempo, né? Os exames todos, você tem tudo isso registrado. O histórico é importante para a evolução. Eu dei uma história, a gente busca se preparar. Somos longe de falar que a gente é o conhecedor da matéria, a gente tenta se preparar e eu comecei a estudar um pouco
da importância da saúde, né? E você tocou num ponto que foi revolucionário na época que o senhor foi secretário do município, quando você fala da saúde na parte primária, que aí eu queria que você trouxesse um pouco da experiência. Por que é tão importante investir nesse segmento de saúde? Quais são os benefícios para a sociedade dessa atenção primária da saúde, que onde eu li é realmente assim, você investe e economiza muitos recursos lá na frente. Porque aí exatamente, ali é o vínculo, é a porta de entrada e é onde você consegue entender melhor o que o cidadão tem. E fazer, inclusive, organizar as necessidades dele se precisar para frente. Porque essa coisa de ir no pronto atendimento, vai ali, faz uma consultinha, faz um exame, como está a medicina hoje, você vai no profissional especialista disso, depois daquilo, isso fragmenta tudo. E a hora que você olha o resultado, gasta-se muito e tem pouco resultado para a saúde do cidadão. Muito exame desnecessário, muito medicamento que jamais precisaria de ser tomado, procedimentos, você pega aí a experiência mundial, para a gente não, né? 50% das cirurgias ortopédicas no mundo são desnecessárias. Caramba! Né? Então você vê uma série de coisas que podem ser evitadas quando você tem uma equipe lá pertinho de onde a pessoa mora, com vínculo, olho no olho, que conhece todo mundo, que visita a casa também, né? Que acompanha essas pessoas desde que nascem e sabe o que tem. Então, porque não basta a pessoa ir lá. E a pessoa que não vai? Qual a principal doença isolada nossa no país e no mundo? Pressão alta, está ligado a infarto, está ligado a insuficiência renal, está ligado à primeira causa de AVC, pressão alta. Então, não dá para ter unidade de saúde e ter as pessoas que são hipertensas, têm pressão alta, têm diabetes também, que é um outro problema, não são acompanhadas, ou vão lá de vez em quando. A equipe vai lá, faz o vínculo, que tem que ter mudança de comportamento, de hábitos alimentares, fazer uma atividade física. Eu fazia isso quando eu atendi aqui, algum tempo atrás, né? Você me chamou de senhor, mas depois vou aceitar, desculpa. Tá bom. Lá em São Pedro, aí quando eu orientava as pessoas a fazer caminhada, naquela época as pessoas ficavam assim, uns falavam assim, mas sabe, como se fosse, hoje é uma coisa corriqueira, quer dizer, atividade física, alimentação, quer dizer, o controle de peso, de outros, né, problemas, isso é fundamental para que a pessoa estoque saúde. Porque essa de achar que você tem um problema, vai lá e faz o exame, toma um remédio e resolve, não, você tem que fazer a sua parte. A epidemia mostrou isso bem. Por que as pessoas com sobrepeso, com excesso de peso, foram mais afetadas? Né? Por que as pessoas que têm um diabetes, uma pressão alta não controlada, né, evoluíram pior? Né? Então, por quê? Porque ela não estava armazenando saúde. Por que a pessoa que faz uma atividade física, né, que magra, ela está sempre mais bem preparada para tudo? Né? É exatamente isso. Né? Entendi. Então a atenção primária, ela tem que se ocupar disso, da saúde bucal, da criança, da saúde mental, da pessoa, né? Ela com a família, e trabalhar esses problemas que vai diminuir riscos de adoecer ou de morrer. Não, exato, sim. E nesse processo de saúde primária, eu vou aproveitar o gancho que você comentou. Eu também estou com um filhinho novo, 1 ano e 9 meses. Eu levo ele para ser vacinado, né, na rede municipal. Gosto muito do atendimento. Realmente, assim, é algo de primeiro mundo. Agora a gente vai passar para o segundo momento, tá? Que a gente sai um pouco da matéria da saúde na prática e evoluímos para a gestão de saúde. Nós vemos um movimento começando já se aquecer, tem alguns anos, não é novidade, mas cada vez mais se aquece, de uma aproximação do privado com o público. Vitória, quando começa esse último governo do prefeito Lourenço Pasolini, a gente percebe uma carência nas consultas especializadas. Você não tem médicos especializados para fazer consulta no município e o município vai à iniciativa privada para fazer essa contratação. São milhares e milhares de consultas de dermatologistas, de oftalmos, cirurgias pontuais. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer através da filha de um dos nossos assessores que faz um programa
né, que é um ônibus da UFES que corre pelo todo o estado fazendo cirurgias pontuais. E é impressionante o número de atendimentos que essas digamos assim, procedimentos que a princípio são simples, mas que evitam uma evolução muito grande. Então eu queria que você entrasse nesse tema, né, da gestão da saúde, da relação da iniciativa privada com a saúde prestada pelo Estado, pode perpassar pelas OS, pelas OCIPs, pelas ONGs, por hospitais que realmente não têm fins lucrativos. Qual é o modelo que você acredita, que você sabe que deu certo nesse processo de gestão de saúde, nessa relação, na parceria público-privado por bem-estar da saúde social? A primeira coisa é essa parte anterior nossa. Quando você tem uma atenção primária bem organizada, grande parte desses problemas eles são resolvidos lá embaixo. Ou hoje, com telemedicina, teleconsulta, que você tem especialistas, você exame, imagem, você pode fazer tudo, né? Como tem aqui no estado, no CAN aqui, tem pessoas profissionais muito capacitadas, como já tem nas próprias unidades de saúde. Alguns municípios já tem isso como referência. Você pode ouvir o especialista e conversar quando precisa, porque grande parte dos problemas a equipe primária resolve, ela tem que estar habilitada para isso. Nós fizemos isso também, que é a questão da qualificação das equipes, com protocolos, com guias clínicos, coisas que elas, né, têm uma capacidade de entender e resolver. E aí, porque senão você cria um movimento aí que nunca consulta especializada, exame, né? E certos procedimentos acabam, né? Você pega o mundo desenvolvido, ninguém, até você pega a Inglaterra, esse sistema do Canadá, a atenção primária lá é muito forte, Portugal agora que avançou muito, ninguém vai ao médico né? O primeiro atendimento, o acompanhamento lá são equipes bem treinadas, vários profissionais de saúde, e o médico ele vai no momento seguinte, muito menos ao especialista. Quer dizer, isso tem, aqui virou, né? A pessoa acha que, por exemplo, ela faz um plano de saúde, ela vai consultar nos vários especialistas, ela tá assim, mais coberta do ponto de vista da sua saúde. Não é bem assim. Ela tem que ter alguém que, ela pode estar com uma série de problemas não resolvidos, né? E você olha assim, uma pessoa com 50, 60 anos, metade já tem problema de depressão e uma boa parte já tem diabetes, né? Que é uma coisa muito comum hoje, que é uma doença danada. Ou seja, há que se acompanhar esses problemas principais e resolver lá embaixo. Agora, quando você precisa, né, nós fizemos isso aqui no estado, fizemos no município, quando você tem uma necessidade de certos exames que você não faz, ou às vezes nem precisa fazer, você busca no privado, cirurgias, busca no privado, consulta especializada, busca no privado. É melhor você fazer isso do que você tentar ter uma coisa que não é fácil, até porque você não tem certos profissionais assim com facilidade. E aí é a sabedoria. Nós fizemos aqui no estado os mutirões de cirurgias, né, ortopédicas, né? Nós fomos aí nos hospitais de joelho, tornozelo, quadril, ombro, de coluna, situações gravíssimas, as pessoas não tinham referência. Nós fizemos aqui no caso a Santa Casa específica, mutirão aqui no Ferroviário, no Evangelho, enfim, toda a rede filantrópica, e muitas vezes a gente com um hospital privado, não há problema nisso, né? Muito pelo contrário. Então, quando você tem uma boa gestão, que ela consegue organizar bem o acolhimento, a atenção às suas pessoas e entender o que tem, o que ela faz, que é 70%, 80%, se resolve com uma boa atenção primária à saúde, que não é fácil, né? Não, depois a gente comenta um pouquinho. E ela consegue extrair dali o que precisa buscar, né, para frente ou até junto ao setor privado, e que eu acho que tem que ser feito. É uma bobagem achar que tem tudo que o setor público tem que fazer. Então, assim, você acredita, então, assim, que eu acho que o modelo ideal seria uma gestão primária muito fortalecida, muito preparada, onde buscaria essas parcerias. Obviamente, isso não seria uma regra geral, mas é um caminho que buscaria o de encaminhamento para o setor privado, que você aceleraria o processo, desburocratizaria o sistema e ampliaria a eficiência da entrega do serviço de saúde. Exatamente, porque muitas vezes, o que acontece com as consultas especializadas? Se faz mais do que precisa, nós sabemos disso, okay? Muito mais do que se precisa, só que tem se perde muita consulta,
muita falta. Muita e falta. vai lá, faz a consulta e depois não conecta com Não dá o médico, a com equipe lá embaixo da atenção primária, que Entendi. precisa fazer. Né? Entendi. Ou pede um exame, que ele sai tentando caçar por aí, fazer o exame, quando vai fazer já, né? Não vai pegar 40%, 50%. Eu lembro aqui no município, os exames, as pessoas não iam buscar. Caramba. Então é um desperdício. Agora, quando você tenha, porque lá embaixo a equipe, ela acompanha o tempo todo, e quando a pessoa está fora também, vai internar, vai fazer um não sei o que, uma consulta especializada, a equipe está acompanhando, está monitorando também, interage inclusive com essas equipes especializadas. Essa responsabilidade do cidadão também é muito importante. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi diretor de alguns hospitais, e ela me trouxe um dado que eu fiquei um pouco assustado. No nível de ocupação dos hospitais, de acordo com o dia da semana. Sexta-feira vai lá para baixo, segunda explode, segunda e terça explode. Muita gente buscando atestado, obviamente. Alguns acidentes ocorrem no final de semana, não vamos generalizar, mas isso me assustou. Anselmo, o tempo está voando, a gente já ficou com 25 minutos já, para você ver como a entrevista é boa, que quem dera eu ser entrevistador, mas quando o papo é bom, as coisas voam. E agora eu quero entrar num tema que é complexo, tá? E em razão da polarização política, ele passa a ser muito polemizado, que é exatamente, a gente vai entrar na parte da Covid, tá? E do uso de máscara. Eu peguei uns dados que foram publicados agora no jornal de grande circulação, que Vitória chega a 93% das pessoas vacinadas. Já estamos um significativo número, né, já com a dose de reforço da terceira dose. Aí aqui eu faço a minha ressalva. Eu não sei por que ainda que o pessoal da segurança pública já não entrou na terceira dose. Eu perdi um policial que trabalhava comigo, que infelizmente, depois que ele faleceu, a esposa descobriu que estava grávida. Então são perdas muito sérias em razão do serviço prestado, tá? E agora a gente começa a ver um movimento de estabilização da doença, né? E a gente vê sinais, algumas capitais como Rio de Janeiro, que estão liberando o uso de máscara em algumas condições. Depois que saiu essa notícia, eu comecei a observar melhor o uso de máscara pela sociedade. No domingo agora, nós fomos fazer uma entrega pela prefeitura e eu fiquei 1 hora no calçadão. Dessa 1 hora do que eu estava no calçadão, ambiente livre, as pessoas fazendo atividade física, eu não consegui contar, mas era assim, 90% das pessoas não estavam usando a máscara para caminhar, para fazer a caminhada. Restaurantes, todos estão em ambiente fechado, a maioria dos restaurantes são climatizados e não dá para se comer de máscara, é natural que se tire a máscara. As academias estão obrigando ainda o uso da máscara fazendo atividade física. Então eu queria que a gente caminhasse para o final, você comentando da vacinação, dessas decisões de tirar a máscara, se é algo facultativo, se a gente consegue direcionar. Como é que você vê o momento que a gente está vivendo e o uso da máscara? Eu acho que a primeira coisa são as lições da pandemia, né? Está muito claro, assim, que longe dessas polêmicas aí, que a vacina é fundamental. Se tivéssemos começado antes, não é isso? Nós já estaríamos já lá na frente, inclusive a economia também que já estaria girando. Segundo, que as pessoas têm que se preparar um pouco, né? Aquilo que a gente estava falando, tem que se cuidar melhor para estarem preparados para qualquer situação. E quem não estava preparado ou quem não se preparou, a pandemia cobrou caro e muita gente perdeu a vida porque estava com um excesso de peso, que estava com problemazinhos relativamente simples que poderia estar controlado. Terceiro, que a atenção primária à saúde, ela é fundamental. Os melhores, naquela conversa nossa atrás, os melhores sistemas de saúde do mundo têm boas equipes de atenção primária e uma atenção primária bem organizada. Ponto final. Olha o sistema inglês, o orgulho que eles têm do sistema. Quando a gente vê eles falando, não é isso? Proteja o seu sistema de saúde lá, o National Health System deles, enfim, eles têm um carinho com isso.
E aí vem essas coisas assim, né, que ficou polêmica no início, né, negócio da máscara, não sei o quê. Eu acho que isso, você vai ter regulamentação, protocolos, né, usar não vai fazer mal nenhum. Agora, não em qualquer situação, agora não usar em certas situações, não está com nós. Estamos conversando aqui, eu estou com 3 doses já vacinado, você idem, não é isso? Então tem todo um cuidado. Eu acho que quando a gente fala em massa, a gente fala também em educação das pessoas para a saúde, né? Quer dizer, está com tosse, está com alguma coisa diferente, se isole, uma quarentenazinha para uma melhor avaliação. Está num ambiente com mais pessoas, fechado, banheiro, elevador, vamos usar máscara. Academia também, se não for ventilada, toda aberta, eu faço aqui academia. Quando está toda aberta, fica mais tranquilo. Mas quando não está, você está num ambiente, não é isso? Então, isso vai sendo acertado, né? Mas esse não é a lição principal, não é essa. A lição principal é que a gente tem que se cuidar. Né? A lição principal é que a vacina funcionou, que certas drogas aí, além de não resolverem nada, tem um custo e podem ainda prejudicar as pessoas, sem entrar em polêmica, porque isso aí para a gente sempre foi muito claro, e que algumas coisas, né, o distanciamento, que a máscara inclusive pode servir, né, isso, algumas culturas, aí todo mundo sabe como é que é no Japão, não sei aonde, usam máscara, e qualquer tossezinha, não sei o que, máscara. Na estação mais, né, que tem mais incidência de doenças virais, eles usam máscara. Então, acho que são esses os ensinamentos. Acho que a polêmica tem que ser em cima disso aí. Vamos, né, qual foi o aprendizado, quais foram as lições, vamos fazer melhor, por exemplo. Vocês chegaram aqui, várias casas, todo mundo coloca deixa o calçado lá de fora, mas é uma questão de higiene, mais higiene. Lógico. Mas isso reforça que você tem que ter certos cuidados, né, para que você possa viver melhor. Vamos aproveitar a pandemia, todo mundo, vamos fazer atividade física, vamos mudar a rotina, vamos acertar a alimentação. E é isso que a gente vem fazendo. A gente viu que a cidade mudou depois da pandemia, as pessoas estão indo para a rua, estão se exercitando, as pessoas, em razão da reclusão, elas estão tendo essa necessidade. Eu acho que a pandemia acelerou o processo de conscientização. Foi na dor que muito se aprendeu. Todo mundo perdeu alguém próximo. Todo mundo perdeu uma pessoa conhecida. Eu não conheço uma pessoa que tenha falado assim, não conheço ninguém que morreu de Covid próximo. Tem famílias que perderam várias pessoas. Né? E nesse processo da saúde primária, eu vou trazer uma experiência minha, que é bacana também. Quando eu fui diretor do IASES, eu recebi os adolescentes apreendidos. São garotos de 17, entre 14 e 18 anos, era a grande média. Anselmo, eles nunca tinham ido a um médico, nunca tinham feito um exame sequer. Então a gente vê a fragilidade, porque a saúde não pode ser vista quando dá problema. É igual mecânica de carro, você não pode deixar quebrar. Você tem que evitar. E quando a gente entra num cenário onde há uma grande massa, que são pessoas carentes, né, que são apreendidos, já estão no processo de exclusão. Não é só a exclusão do corpo social em termos de criminalidade, é a exclusão dos próprios serviços essenciais do Estado. Quando você vê, eles não têm saúde, eles não têm educação, eles não têm assistência social, e é isso que a gente quer mudar. Eu não sei se temos pergunta, até por o avançado tempo, se vai dar. Tivemos uma pergunta. Temos uma pergunta aqui, que é a seguinte. O que o Anselmo pensa sobre o fato do governo estadual travar o tratamento de outras doenças graves para priorizar a Covid-19? Que é aqueles que foi muito divulgado, a suspensão de alguns tratamentos, algumas coisas em razão da priorização. Como é que você está vendo essa questão no Espírito Santo? De uma maneira mais geral, né? Houve alguns exageros, né? A educação, né? As crianças ficaram fora da escola muito mais tempo do que se precisou. É claro que podia ter o vai e vem, voltava, depois tinha que, né, ficar em casa novamente. Não fez sentido, que a perda é muito grande, muito grande. Tem uma geração aí que vai sofrer muitas consequências com isso. E da mesma maneira, é isso que ele nos fala aí, né? Acho que
Desculpa, eu perdi, eu ia Que fazer ele uma falasse que sobre travar alguns tratamentos. Houve isso em vários, não só no público e no privado, em todo o país. Você deixou de fazer algumas coisas de rotina que poderiam ser feitas. Um momento foi necessário, no primeiro momento, mas depois se acertou e podia se fazer assim, soltar um pouquinho mais, que ficou muita coisa travada, né, e sem necessidade. Claro, com todos os cuidados, porque já se entendia, né? No primeiro momento não se entendia como é que era a transmissão direita, então se bloqueou tudo. Aliás, a contaminação de muitos profissionais de saúde, inicialmente dentro do hospital, fazendo procedimentos, foi pelo desconhecimento de como a doença se transmitia. Mas depois que isso foi dominado, você já podia liberar muita coisa e evitar esse represamento de coisas importantes para as pessoas. Foi o Paulo Nunes que fez a pergunta, me informando. Um abraço aí, Paulo. Obrigado, Paulo, pela participação. E outra coisa, aí eu quero só para encerrar trazendo essa informação, que eu quase fui vítima desse travamento. É algo que eu não comento, eu não gosto de fazer política com isso, até porque é uma exposição pessoal. Meu filho nasceu com uma deficiência física, né, que é pé torto congênito, colocou os primeiros gessos com 12 dias de vida. E depois do 7º gesso, trocava toda semana, ele teve que fazer a tenotomia. E por pouco, que é uma intervenção cirúrgica. Que é uma intervenção cirúrgica. E tem que ser feita naquele momento, que é o método Ponseti, que você vai no processo de evolução, depois que faz a hiperextensão, você tem que fazer a cirurgia. E assim, foi algo que aí eu agradeço o meu médico, né, o Dr. Akel, lá de Vila Velha, que realmente falou, não, o momento é esse, a gente não pode deixar de fazer, e com certeza sofreu muito, porque você tinha um cronograma de cirurgias, um cronograma que é feito com base no tratamento, que você não pode adiar, e algumas pessoas realmente ficaram com dessa limitação. Então, assim, muito obrigado, já estava marcando para 30 minutos, já estamos chegando quase a 40, voou o papo, fluiu, com certeza quem nos assistiu gostou, minha equipe sai mais qualificada, eu saio com essa lição de fomentar a saúde primária e direcionar os atendimentos para a especialização, e vamos seguir no caminho certo. Muito obrigado por nos receber, muito obrigado pelo caminho, tá? E o mandato está de portas abertas, críticas e sugestões são muito bem-vindas. Fica um debate depois ambiental, né? Está aqui o livro aqui do Últimos Refúgios, de Léo Mersão, um debate, acho que está a COP26 aí, e saneamento também, e a parte de recursos hídricos também, a gente passou um pouquinho por isso, uma hora a gente conversa aí, que acho que é muito bacana, mas quero voltar com a sua equipe e ainda conversar mais sobre saúde, precisa de gente qualificada, como você está querendo fazer, né, na saúde pública. Vamos conversar sim, até porque a gente está correndo um risco de ter uma das maiores crises hídricas da história. Os próximos meses serão uns meses secos, a orla vai ficar ocupada, nós estamos depositando nossas energias para a orla, evitando que essa ida para a orla se transforme em um conflito, ao invés de uma solução. Anselmo, muito obrigado. Fiquem com Deus, muito obrigado quem nos assistiu, e até o próximo Papo com o Piquet, dialogando com a experiência.